comum ouvirmos dizer que os homens vão menos a um consultório médico do que as mulheres. Este fato foi confirmado através da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, constatando que apenas 63,9% dos homens entrevistados foram ao médico no último trimestre de 2013, contra 78% de mulheres. Muitas especialidades da medicina alertam para esse péssimo hábito, como no caso dos urologistas, que aconselham os homens a partir dos 45 anos irem ao urologista fazer o famoso exame de prevenção do câncer de próstata. Buscando incentivar os homens a cuidarem mais de sua saúde, é que o programa Consultório Médico conversa hoje com o urologista Felipe Pacheco. Além da preocupação com o câncer da próstata, vamos tratar cuidados com o sistema reprodutor e urinário masculinos. Acompanhe agora uma matéria mostrando os cuidados que se devem ter com o sistema reprodutor e urinário. O sistema urinário é constituído pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, e tem por função filtrar as impurezas do sangue e eliminá-las em forma de urina. Os rins são um par de órgãos que filtram o sangue e removem substâncias indesejáveis que são eliminadas do corpo pela urina. Os ureteres são duas vias que conduzem a urina até a bexiga, que armazena a urina até sua eliminação do corpo através da uretra. Já o sistema reprodutor masculino tem por função reproduzir e conduzir os espermatozoides para fecundar o óvulo na mulher. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, localizados no escroto, que armazena os testículos, epidídimo e canal deferente. Quando o homem ejacula no interior da vagina da mulher, o esperma desloca-se através do útero até a trompa do falópio para fecundar o óvulo. Doutor Felipe Pacheco, muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa Consultório Médico. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E dados estatísticos, que nós fizemos, pesquisas, dizem que os homens, na campanha de novembro, houve uma procura maior no seu consultório ou não? Com essa campanha, Novembro Azul, houve uma procura maior dos homens no seu consultório? Já se percebeu, sim. A gente já consegue dizer que o Novembro Azul serviu como uma onda de levantar os homens para aquele chamado para lembrar que existe a necessidade da prevenção contra o câncer de próstata. Certo. Então, muitos homens são levados, às vezes, pela própria esposa, pelos familiares, pelos filhos, aquele cuidado que a família tem em relação ao seu pai, ao seu avô, né? Então, os familiares procuram fazer com que aquela pessoa procure procurar uma consulta anual no urologista. A gente já começa a perceber esse reflexo do Novembro Azul. Essa demanda, né? Da demanda. Tem que continuar também, né? Exatamente. E geralmente eles têm que irem acompanhados, os homens? Como é? Não necessariamente, não é obrigatório, não. Existem homens que vão acompanhados e homens que preferem ir com sozinhos. Essa escolha é particular de cada um. Não há necessidade de ser acompanhado sozinho. Às vezes não tem o diagnóstico já, né? Pois é, a maioria dos exames são exames corriqueiros, são exames feitos, basicamente, na primeira consulta vai ser feita uma solicitação de um exame de sangue, uma ultrassonografia, e de acordo com aquele resultado daquele exame, vai ser vista a necessidade ou não de se fazer o exame de toque. O exame de toque é aconselhável que se faça sempre, porém existe uma resistência muito grande dos homens a se fazer o exame de toque em todas as consultas.
Então, existe um princípio básico da relação médico-paciente em que o paciente não vai ser submetido a nenhum procedimento em que ele não aceite. Nenhum paciente é submetido a um exame médico contra a sua vontade. Então, se o paciente não admite, ele não aceita ser submetido àquele exame, ninguém pode obrigar. O que é que o médico pode fazer? O médico pode dizer quais são as vantagens e as desvantagens, né, de se fazer ou não fazer o exame de toque. Conscientizá-lo, né? Conscientizar o paciente da necessidade ou não. Quando a gente tem os valores de PSA muito baixinho, naquele paciente que faz um acompanhamento regular e uma próstata de pequeno volume, então pode-se abrir mão do exame de toque. Mas essa não é a regra, essa é a exceção à regra. A regra básica é que todo paciente que venha para fazer a avaliação prostática seja submetido à ultrassonografia, ao exame do PSA, ao exame de toque também. Os cuidados com o sistema urinário, seria esse? Os cuidados com o sistema urinário que mais o urologista diz para o paciente no dia a dia são basicamente ingerir bastante líquido. O rim, ele gosta muito de água. A água faz bem para vários sistemas orgânicos nossos. A água faz bem para o intestino, a água faz bem para os rins, faz bem para a circulação, faz bem para a respiração, faz bem para o sistema tegumentar. A pele precisa de água. Então, para que o organismo todo tenha um bom funcionamento, é preciso que a gente tenha uma quantidade de água boa no organismo. Então, ingerir uma quantidade de água razoável faz bem para todo o organismo. E os rins, dentro de todos esses sistemas orgânicos, seriam um dos sistemas que mais precisam dessa circulação de água por dentro desse sistema renal, porque eles funcionam como um filtro do sangue. E essa passagem de água pelo sistema renal, por esse filtro do sangue, para produzir aquela liberação de substâncias tóxicas do organismo, essa passagem de água para diluir essas substâncias tóxicas é uma coisa fundamental para o bom funcionamento do organismo. E as doenças mais comuns que tem no sistema reprodutor, né, do homem e no sistema urinário, qual seria? A gente pode citar a hiperplasia prostática benigna, né? Dentre as doenças mais comuns, a hiperplasia prostática benigna. Quando o adolescente começa a se desenvolver e a sofrer o estímulo do hormônio masculino, aquela próstata infantil que o adolescente tem, que o menino, o adolescente tem, ela começa a sentir o efeito do hormônio masculino. E aí o adolescente começa a desenvolver as características sexuais masculinas, né? Ele se desenvolve como um ser sexual masculino, e a próstata começa a sofrer a influência do hormônio masculino. E isso faz com que ela aumente de tamanho. Esse aumento de tamanho pode ser um aumento de tamanho lento ou um aumento de tamanho rápido. Algumas próstatas crescem muito ao ponto de causar uma obstrução do canal urinário, porque a próstata, sendo um órgão do aparelho reprodutor, está intimamente ligada à bexiga. E a uretra passa exatamente no meio da próstata. Então, são órgãos muito interligados, bexiga, próstata e uretra. Quando a próstata começa a crescer muito, de forma muito rápida,
aí começam a surgir os sintomas da hiperplasia prostática benigna. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com a entrevista com o urologista Felipe Pacheco. Para adolescentes, fazer pelo menos uma consulta para avaliação geral com especialista urologista é fundamental na prevenção. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Viu como foi rápida a nossa pausa? Rapidinho retornamos à conversa com o urologista Felipe Pacheco. Doutor, no último bloco falou de ingerirmos líquidos, a água. Qual é essa quantidade que nós temos que ingerir diariamente? Entre 1,5 litro e 2 litros para um adulto, no decorrer das 24 horas, seria uma quantidade mínima. Seria ideal ou mínima? Uma quantidade mínima. Mínima, né? Mínima para um adulto, no decorrer das 24 horas. E esse hábito das pessoas tomarem líquidos quando está fazendo suas refeições, almoçando, jantando, geralmente as pessoas deixam para se alimentar mais à noite pela falta de tempo. O que o senhor recomenda? Varia de pessoa para pessoa. Na verdade, ingerir líquido durante a refeição pode, de certa forma, interferir no processo digestivo. Tem pessoas que se alimentam melhor ingerindo líquido. E tem pessoas que, quando ingerem líquido, não conseguem se alimentar muito bem. Então, se isso faz com que a pessoa consiga ingerir uma quantidade maior de líquido, eu sou favorável. Então, assim, o importante é que, no decorrer daquelas 24 horas, exista uma ingestão regular de líquido, mínima de pelo menos 1,5 litro, 2 litros. Doutor, tem muitos homens, né, que também ingerem muito álcool. Isso também contribui para um problema no sistema dele, urinário, no sistema reprodutor? Isso afeta? Álcool, de forma imediata, vai interferir mais no sistema digestivo, basicamente no fígado. Ah. O fígado, ele funciona como uma usina de metabolismo de muitas substâncias do organismo, inclusive hormônios, inclusive até os hormônios sexuais. Então, a única ponte que a gente pode fazer entre o sistema reprodutor e o álcool e o fígado seria o paciente que ingere álcool em grande quantidade, que pode se tornar um paciente com insuficiência hepática, ele pode ter uma diminuição na sua capacidade de metabolismo dos hormônios por uma diminuição da capacidade do funcionamento do fígado. Álcool funciona também como um diurético. O efeito diurético do álcool, a princípio, ele pode até fazer bem para o rim. Só que, depois que a pessoa que está bebendo bebida alcoólica, ele tem o efeito diurético, ele pode se transformar numa pessoa que está desidratada. Então, o fato de uma pessoa ficar desidratada durante muito tempo não faz bem para o rim. Então, o álcool pode ser prejudicial para o sistema urinário na medida em que ele pode pegar uma pessoa que está perfeitamente equilibrada do ponto de vista dos líquidos orgânicos, transformar numa pessoa desidratada durante algum tempo. Então, isso não é uma coisa benéfica para o organismo. Agora, o câncer de próstata, né, tão temido pelos homens, né, na sua prevenção, qual é a causa e os tratamentos que têm que ser feitos? A causa do câncer de próstata ela é multifatorial.
Então, quando se fala em genética, quando se fala em uma família em que o pai teve câncer de próstata, a gente tem que prestar muita atenção nos filhos, né? Então, o paciente que tem história familiar, principalmente na linhagem do paterna, de câncer de próstata, é preciso pode-se iniciar mais cedo a prevenção e é preciso ter um controle muito mais rigoroso nesse paciente, principalmente dos valores do PSA. E qual a idade, doutor? Assim, e aí teria que passar pela urologia pediátrica, é isso? Não necessariamente, não. A idade gira em torno dos 40 anos mesmo, mas a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Urologia é que para a população em geral, iniciar aos 45. Então, no paciente que tem história familiar positiva, seria aos 40 anos. Então, respondendo à sua pergunta, a origem do câncer ela é multifatorial. Existem fatores ambientais, tipo fumo, o álcool, a exposição a radiações pode fazer com que apareça um câncer. Existe também uma forte influência do fator genético na formação do câncer de próstata. Há quem diga que se nós vivêssemos 120 anos, todos nós morreríamos de câncer, né? Então, o organismo cria e degrada durante 24 horas vários tipos de câncer. Mas o sistema imunológico nosso vai lá e defende, acaba com ele. Sim. Então, é uma questão de competência do sistema imunológico a gente não desenvolver câncer de próstata, ou câncer de vários tipos. Uhum. E no tratamento do câncer de próstata, assim, qual é o período desse tratamento? Tratamento, existem basicamente duas linhas básicas quando se dá um diagnóstico de um paciente com câncer de próstata. O paciente que vai se submeter a um tratamento mais agressivo é o paciente que tenha fatores de risco para uma doença de maior agressividade. Os pacientes classificados como de baixo risco, eles podem ser submetidos a um acompanhamento da patologia e, em caso de surgimento de uma agressividade maior, através desse acompanhamento sendo feito, se decide por uma radioterapia ou uma cirurgia. Então, os pacientes que têm a maior grau de risco, ele vai ser submetido mais provavelmente a uma cirurgia. Cirurgia para retirada de toda a próstata. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com a entrevista com o urologista Felipe Pacheco. A higiene do homem evita infecções por fungos e bactérias, além do câncer de próstata, doenças sexualmente transmissíveis. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya, ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Retornamos à conversa com o urologista Felipe Pacheco. Doutor, vamos desmistificar.
os homens têm um medo cruel de fazer os exames, né? O exame do toque. Existe outro tipo de exame que pode ser feito para eles não ficarem tão constrangidos? Existem vários exames, mas nenhum deles substitui o toque. Sim. O homem pode optar por fazer ou não o toque, mas quando se associa a dosagem do PSA com o exame de toque, aumenta-se a sensibilidade de detecção do câncer de próstata em torno de 80%. Então, essa associação, ela traz um benefício muito grande para a detecção do câncer de próstata. Quando se explica isso para o paciente, normalmente ele acaba aceitando ser submetido ao exame de toque. Então, essa evolução, eu sei que a medicina tem evoluído bastante, né? Outros tipos de exames existem para fazer com os homens? Existem exames de imagem do tipo ressonância magnética, do tipo ultrassonografia, do tipo biópsia, do tipo exames de sangue para detecção de proteínas que podem ser produzidas pelo câncer. Todos esses exames trabalham de forma complementar, mas nenhum deles é exclusivamente o exame que dá o diagnóstico. É preciso que a decisão de fazer cada exame seja tomada dentro do consultório médico, de acordo com os valores dos exames iniciais de cada paciente. Então, o melhor amigo do paciente acima dos 45 anos, do ponto de vista do sistema urinário, é o resultado do PSA. Então, se a gente for para o rigor dos números, a gente pode estipular qual é o risco daquele paciente estar desenvolvendo, começando um câncer de próstata, porque o PSA é altamente fidedigno. Sim. Então, se o paciente acompanha rigorosamente o seu valor do PSA, ele vai ter um acompanhamento rigoroso do seu risco de ter um câncer de próstata. E até prevenindo, né? Se ele faz esse controle, ele acaba fazendo a Exatamente. prevenção, né? É isso que a gente recomenda. Uma vez por ano, fazer uma consulta no urologista. Doutor, e no caso quando a pessoa já teve o câncer de próstata, fez o tratamento, ele tem a cura total ou ele fica com sequelas? Existem várias possibilidades. Existem pacientes que são diagnosticados em vários estágios da doença. Então, a possibilidade de sequelas existem, são variáveis essas sequelas. Todos os pacientes que vão ser submetidos a algum tipo de tratamento, seja ele radioterapia, seja ele cirurgia, eles são esclarecidos quanto às possibilidades de sequelas que podem acontecer. Essas sequelas são, principalmente, uma diminuição na qualidade da ereção ou uma possibilidade de diminuição no controle da urina. Isso tanto pode acontecer no paciente que faz a cirurgia quanto no paciente que faz radioterapia. Esses problemas, essas sequelas, elas são contornáveis. Podem-se tratar as sequelas. É preciso que haja um acompanhamento desses problemas. Então, não é porque existe o risco de acontecer a sequela que a gente vai deixar de tratar. De cuidar, né? Porque o câncer é uma doença grave, né? Uma doença que pode levar a problemas mais sérios. E qual é a função exata da próstata? A próstata é um órgão exclusivo do sistema reprodutor. Ela é uma glândula que ela produz um líquido e esse líquido ele é componente do sêmen. Os espermatozoides que são produzidos pelo testículo,
eles precisam desse líquido que é produzido pela próstata para serem alimentados e para manter um equilíbrio desse líquido a partir do momento da ejaculação, para que esses espermatozoides sobrevivam no período em que eles estiverem fora do sistema reprodutor masculino, lá dentro do sistema reprodutor feminino. Para que esses espermatozoides sobrevivam e consigam cumprir a missão de executar a fecundação, eles precisam do líquido prostático para se manterem equilibrados e nutridos. Uhum. Então, esse líquido prostático, ele faz parte da constituição do sêmen. Então, a próstata é necessária para que o homem consiga se reproduzir. E quando o homem não pode, no caso, ter filhos, é um caso desse? É um dos casos ou não? Pode acontecer, mas não é uma coisa muito comum a gente encontrar problema de próstata fazer com que o paciente tenha uma infertilidade. É mais provável que essa infertilidade seja causada ou por um problema genético, o homem simplesmente não produz o espermatozoide porque geneticamente ele não tem a capacidade de produzir, ou ele produz, mas não consegue eliminar os espermatozoides porque em algum dos túbulos que são feitos para eliminar, existe alguma obstrução. Então, se existe essa obstrução, a função nossa é encontrar essa obstrução e procurar desobstruir. E quais os avanços que estão tendo na medicina, né, para a urologia? Vocês têm que ficar sempre fazendo pesquisas. Quais as novidades que nós temos que passar para o nosso público, né, que fica tão sempre buscando isso, né? Eles querem sempre saber dicas importantes, né, e a inovação que está sempre trazendo para a medicina. De novidade, eu posso falar para aqui a facilidade, o maior acesso que a gente tem aos recursos tecnológicos que não eram tão acessíveis até bem pouco tempo. Então, hoje em dia, se faz uma cirurgia com a menor quantidade de incisões possíveis. A pessoa vai para a cirurgia e, às vezes, sai da cirurgia com nenhum corte. Se retira um cálculo renal ou um cálculo do ureter, através da passagem de uma cânula, de uma câmera, por dentro de tubinhos, e essa cânula vai lá com raio laser, explode o cálculo lá dentro do rim. Esse cálculo se dissolve e o problema se acaba. Então, esse acesso a essa tecnologia com laser, a essas cirurgias, a esses procedimentos minimamente invasivos, já são realidade na nossa medicina. Então, a gente tem praticamente o que existe de mais moderno no mundo todo, a gente tem já aqui na nossa realidade. Que bom, né, doutor? Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e nós vamos sempre estar chamando o senhor para tirar mais dúvidas, porque com certeza vai gerar mais dúvidas. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Consultório Médico. Temos certeza que agora você está mais consciente da importância de cuidar bem de sua saúde. Curta nossas páginas nas redes sociais e aproveite as melhores entrevistas da área médica no Rio Grande do Norte. Acesse nosso canal no YouTube e compartilhe nossos vídeos com amigos. Aguardamos você na próxima semana. Até lá!